estudar sobre as leis espirituais. Nós precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para nossas vidas. Então hoje nós vamos estudar quem são os filhos de Deus. A gente pode observar que as pessoas falam que todos são filhos de Deus. Nós vamos estudar hoje, nessa manhã, após a oração, nós vamos estar orando e você já prepare aí o seu coração segundo o Espírito Santo de Deus, para que você venha aprender quem são aqueles que fazem parte aí desse plano de salvação, quem são os filhos de Deus e quem faz parte, que são criaturas de Deus. Nós vamos começar orando e Deus vai falar conosco. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por essa manhã e por mais um estudo, Pai, sobre a sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com o seu Espírito Santo, para que a gente venha entender, Pai, a sua palavra e nos ajude, Senhor, a colocar em prática em nossas vidas. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo e livrando, Senhor. Obrigada por tudo, com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é muito comum a gente ouvir alguém dizer que é filho de Deus. Só que a Bíblia, ela vai revelar essa questão, quem são os filhos de Deus. E a maioria das pessoas imaginam que todos sejam filhos de Deus. Mas a própria palavra de Deus afirma nessa passagem que somente as pessoas que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, o domínio de Jesus sobre as suas vidas, que se tornam filhos de Deus. Nós vamos ler em João 1, de 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém. Então nós precisamos crer e receber a Jesus Cristo como Salvador. Só assim nós podemos nos tornar filhos de Deus, ao receber a Jesus. A nossa condição de filho foi estabelecida através do presente. O maior presente que a humanidade já recebeu foi Jesus. Jesus que veio, pagou um alto preço, um preço de morte, morreu na cruz, ressuscitou e está à direita do Pai. Então esse presente, ele agiu como uma redenção em nossas vidas. A redenção significa um resgate, uma salvação. Então o nosso Jesus veio pagar um preço que nem eu e nem você poderia pagar. E hoje nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos na palavra do Senhor, cremos em Jesus Cristo pela graça, e essa mesma graça, ela liberta o homem, porque o Senhor Jesus, Ele espera de nós um coração quebrantado, arrependido. E na verdade, irmã, esse raciocínio de que todos são filhos de Deus
ele gera uma confusão, né? Porque a pessoa, ela estuda ou então ela aprende de uma forma errada, né? Que é essa forma, que todos são filhos de Deus. E aí ela acredita nisso, né? É verdade. E aí essa pessoa, ela sem saber, mas Deus é tão misericordioso que por meio da palavra dele, o estudo da Bíblia, né, o esmiuçar a palavra do Senhor, pedir em oração o Espírito Santo de Deus para que a pessoa tenha um entendimento, para que a gente tenha um entendimento correto da palavra, para que não caia nesse engano. A gente pode observar que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem o poder de libertar? Sim. Mas teve uma vez que alguém me perguntou: mas por que não libertou Satanás? Ele não é conhecedor da verdade? Sim, ele conhece toda a verdade. Porém, se a gente for no livro de João, a gente vai observar que ele não estava firmado na verdade. E quando nós não estamos firmados na verdade, a gente só ouve dizer que é assim, mas não vive a verdade, o homem não se enquadra aí dentro desse plano de salvação, porque ele não vive a verdade de Deus. Então a verdade é você conhecer a verdade, viver a verdade e testemunhar a verdade por meio da palavra do nosso Deus. Então nós precisamos receber a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém. Amém. Nós vimos, né, na aula passada que a irmã Adriana e a irmã Marineuza, né, as nossas irmãs queridas, elas falaram, né, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, isso é muito importante. Exatamente. Agora a gente vai ler Efésios 1, capítulo 1, versos 3 e 5. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinou. Isso significa o quê? Que de uma forma antecipada já era um plano que já existia antes de Jesus vir ao mundo. Então já tinha-se um plano de salvação para a humanidade. Beneplácito tem a própria aprovação de Deus. O próprio Deus aprovou que todos aqueles que aceitarem a Cristo, por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Essa adoção é uma aceitação como filho. Então o próprio Deus nos aceita como filho por meio da nossa aceitação em Cristo Jesus. E isso tudo não acontece pelo nosso mérito. Não é porque a Tati é boazinha, não é porque eu sou boazinha, não é porque você é bonzinho. Nós, pelos nossos méritos, nós não temos como chegar a Deus. Nós precisamos da graça de Jesus Cristo e desse reconhecimento para a gente chegar até Cristo. Então, até a salvação. Então, não é o nosso mérito que vai fazer com que a gente tenha mais fé. A nossa fé é algo que a gente não pode tocar. É quando a gente crê que Deus existe e que Ele tem esse plano de salvação e que por meio desse plano de salvação nós seremos salvos. Assim como nós temos a nossa vida aqui, quando a gente passar, morrer ou na vida de Jesus Cristo, nós teremos aí
por meio da fé, a gente vai presenciar aí todo esse plano que Deus tem reservado para aqueles que perseverarem até o fim. Em Efésios 2, nos versos 8 e 9, a Tatiane vai estar lendo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, mais uma vez, não é pelo nosso mérito, por meio da graça, da misericórdia, do amor, nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém. E porque também, né, irmã, nós somos herdeiros do pecado, né? Com o pecado do primeiro homem, Adão, nós herdamos isso dele, infelizmente. Então, não há nada que nós venhamos a fazer, como a irmã disse, para que a gente venha a ter por si só essa graça, só através de Jesus Cristo. Como ele disse, né, na palavra, que ele eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Nós temos que crer nisso, ter fé nisso, como a irmã falou. Exatamente. Isso mesmo, irmã. E agora, em Apocalipse 3:20 também, a gente vai entender como Jesus age aí nas nossas vidas, por meio, chamando a gente para perto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Exatamente. E agora, para a gente entender melhor esse versículo, eu vou pedir para colocar a imagem. Esse círculo que está sendo mostrado aí, nós estamos vendo que de uma certa forma tem os pontos, que estão desorganizados. Nós temos uma cadeira, um E e uma letra E. Então, esse círculo a gente vai entender agora. Comece a fazer a imagem que você vai entender por meio da palavra. O E, ele significa o eu, no centro da vida. Aí nós estamos vendo a cadeira e o E em cima da cadeira no centro da vida. Agora nós temos a cruz fora do círculo, que é Jesus fora da vida. Nós temos o pontinho, esses pontinhos desorganizados, que significa interesses controlados pelo eu. E isso tudo gera um resultado, e esse resultado é confusões e discórdias. Agora eu vou pedir para colocar a segunda imagem, uma vida controlada por Jesus. Nós vemos aí o círculo, a cadeira, a cruz na cadeira, em cima da cadeira, e o E ao lado da cadeira. E os pontos organizados. Olha só, vamos entender. A cruz é igual a Jesus no centro da vida. O E, o eu fora do centro. Os pontinhos organizados, interesses controlados por Jesus. E o resultado em harmonia de vida. Vocês estão vendo como muda? Quando Jesus ele está no centro, qual é o resultado? A harmonia de vida. Jesus está no controle da vida daqueles que obedecem à palavra do Deus. Agora, não dá para ficar sem fazer essas duas perguntas. Você pense aí no seu coração. Deixe de fazer tudo que você está fazendo e preste atenção nessa pergunta. Qual dos dois círculos acima você diria que representa a sua vida hoje? Pensou? Ok. Qual dos dois círculos, a segunda pergunta, qual dos dois círculos acima você gostaria que representasse sua vida a partir de hoje?
essa reflexão vai para você e Deus. Cada um vai ter essa reflexão dentro de si e vai ter uma resposta, porque o Espírito Santo de Deus, ele incomoda e ele sabe como fazer com que você pare, pense e chegue numa resposta segundo o coração de Deus. Amém, irmã. Amém. E quando eu aconselho os irmãos, para mim também, quando a gente for fazer essa autoanálise, que nós venhamos a ser sinceros, né? Sim. Será que, porque assim, tudo está nas mãos do Senhor da nossa vida, ou só metade, ou só aquilo que a gente quer? Porque aqui no segundo círculo, a gente vê Jesus na cadeira, no centro da nossa vida, e flui, a gente vê aqui a imagem que flui, tudo com harmonia, né? Mas isso se for totalmente a nossa vida, né? Se ele tem um controle total da nossa vida, em todos os aspectos. E na primeira imagem a gente vê que gera, né, uma confusão, uma discórdia realmente. Então que a gente venha a ser sincero, né? Eu falo para os irmãos e eu também com a minha autoanálise. Exatamente. Isso daí a gente está vendo que é um testemunho de vida, né? O que a nossa irmã Tati acaba de dizer aqui, nos falar. Agora, se você entendeu o plano de salvação e deseja tomar essa decisão, vamos orar? Você que entendeu esse plano de salvação até aqui e gostaria de tomar uma atitude, não, realmente Jesus não tem sido o centro, ele não está no centro da minha vida e eu quero mudar. A partir de hoje eu quero mudar, eu quero que essa harmonia tome conta da minha vida. Aí nós vamos estar orando agora. Eu convido você que já tem Jesus como centro na sua vida, eu convido você que não tem Jesus ainda no centro da sua vida, a baixar a sua cabeça e repetir as palavras que serão ditas nesse momento. Vamos orar? Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da minha vida e o recebo como Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que desejo que eu seja transformado pelo teu poder, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a oração. Só que aí nós vamos dar continuidade e perguntar: você quer receber esse presente? Esse maior presente que a humanidade já recebeu até hoje? O dom da vida eterna? Nós vamos ler em 1 João 5, de 11 a 13. Os versos 11 e 13. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Amém. E não é uma questão de sentimento, mas a gente vai estar vendo aqui que Ele nos ressuscitará para vivermos com Ele. Você já parou para pensar? Após a morte, né, Tati? Do outro lado da vida, esse plano maravilhoso que está sendo apresentado aqui nessa manhã, nesse domingo, um plano de salvação, e do outro lado da vida você receber e viver esse plano com intensidade diante do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sim, e principalmente sem dor,
né? Sem lágrimas, sem sofrimento, uma vida repleta de felicidade, né? Eterna, em paz com Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Exatamente. Em João 6, versos do 37 ao 40, a gente acompanha aí a leitura. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, não se trata de emoções e sentimentos humanos, trata-se de fé. Deus, em suas promessas, Ele tem planos, e nós vamos ver aqui, alguns versículos serão recitados aqui, de esperança no Senhor. Então, prepare seu coração, porque o Senhor vai falar com você. Jesus entrou na sua vida, em minha vida. Então, João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Seus pecados foram perdoados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Você se tornou filho de Deus. Romanos 8, versos 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você recebeu a vida eterna. João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. E você que começou a viver uma nova vida, olha o que o Senhor tem a dizer, segundo os Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Amém. E se você tomou uma decisão durante esse estudo, você que está aí nos ouvindo, entre em contato conosco, manda mensagem, fala assim, olha, realmente eu vou me posicionar diante desse Deus, porque eu não vejo outro caminho. Sabe por que você não vê? Porque não existe outro caminho. O único caminho que te leva à luz é o caminho chamado Jesus Cristo. Amém. E Ele já pagou o preço. Agora tome posse da tua vitória, porque o Senhor tem vitória nessa manhã para todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, está recebendo o maior presente da história da humanidade, que é Jesus Cristo, o Salvador. Amém. E agora nós estamos encerrando, aqui a nossa atividade desse domingo. Eu espero que você possa refletir. Você que recebeu a Jesus, fez a oração, não se esqueça, mande aí o seu recadinho em nome de Jesus.
Agora a gente vai estar orando e vamos estar encerrando essa EBD nesse domingo. Senhor, grandes coisas o Senhor tem para nos dar, Senhor. Que possamos viver o Seu novo, Senhor. Que possamos, Senhor, aceitar o Teu plano de salvação nas nossas vidas. E que a nossa história, Senhor, após esse estudo, não seja mais a mesma. Que nós possamos viver, Senhor, essa salvação que vem de Ti. Esse plano de redenção que o Senhor fez muito antes, Senhor, do nosso nascimento. Que nós possamos, Senhor, um dia estar aí contigo, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Nosso coração de pedra seja transformado num coração de carne e que possamos viver o verdadeiro Evangelho no nome de Jesus. Amém.